Bom dia, bom dia. Hoje é 2 de abril, terça-feira, e o tema do devocional de hoje vai ser: tenha a mente renovada em Deus para desfrutar da promessa. A leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de Efésios 3, a partir do 14. Diz o seguinte: a oração de Paulo pelos Efésios. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso, para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo o conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Deus sabe, né, o que é melhor para cada um de nós sempre. E talvez você já passou por esses dias ou ainda esteja passando por dias que não estejam tão abundantes o quanto você gostaria, o quanto você deseja, o quanto você imaginava. E diante de um cenário de incertezas, diante de um cenário de escassez, fica difícil, né, de ter esperança, de ser otimista. No entanto, né, na leitura que nós acabamos de fazer, nós temos que acreditar que tudo, que absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que Ele é capaz, né, de fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós sonhamos, do que nós pensamos. Assim, de fato, nós podemos viver dias difíceis em nossas vidas. Eles, acredito que já estiveram presentes na vida de todos nós, e Ele vai voltar a ser presente em algumas outras situações. E muitas vezes nós, quando estamos passando, né, por esse deserto, atravessando o deserto, passando por momentos difíceis, nós temos a dificuldade de ter paz e de desfrutar daquilo que Deus está revelando para nós. E o que a gente deve lembrar sempre é que nós fomos feitos para abundância, para uma vida próspera. Eu chego a ser até repetitiva, mas eu gosto muito dessa passagem, né? Deus deixou para nós: eu vim para que todos tenham vida em abundância, e foi para isso que Ele nos fez. Ele nos fez para que tenhamos uma vida próspera e abundante em absolutamente todas as áreas das nossas vidas. Nós fomos feitos para abundância e para uma vida próspera, para experimentar o extraordinário. Então nós não devemos nos esmorecer, ficarmos desanimados. Muito pelo contrário, nós devemos encarar a vida como um processo, e que cada etapa das nossas vidas, seja ela boa, seja ela ruim, seja ela feliz, seja ela desafiadora, ela está favorecendo e ela está contribuindo para o nosso crescimento, para as nossas conquistas, para o nosso desenvolvimento de novas habilidades. Porque fato é, sempre quando nós acabamos, né, a passagem de um deserto, passamos por um momento de grande dificuldade e que nós conseguimos vencer aquela grande dificuldade, primeiro, nós nos tornamos mais fortes, nós ficamos mais fortes diante daquelas dificuldades que nós passamos. Segundo, o nosso testemunho de passagem por aquele deserto e saída daquele deserto gera milagres na vida de outras pessoas, porque incentiva, inspira outras pessoas a buscar os caminhos pelos quais trilhamos, e as nossas dores sofridas no momento de passagem de deserto, né, as dores que geram milagres em nossas vidas, elas vêm para poder curar e ajudar no processo de cura na dor de outras pessoas que estão passando por dores semelhantes. Faça uma análise, faça uma reflexão de todos os momentos muito difíceis que você já passou, que você já enfrentou lá na sua vida, que eles já passaram, que eles já cessaram, e faça uma análise, que logo depois disso você saiu uma pessoa mais forte. Quando a alegria chegou, a alegria ela veio com um gosto muito mais especial e muito mais doce do que talvez se você
não tivesse acabado de sair de um deserto e que, depois disso, você teve diálogos com outras pessoas, contando a sua experiência e inspirando essas outras pessoas. Olha, eu já passei por isso aqui, eu tenho propriedade para poder falar disso aqui. Isso passa. Faça uma análise. Todos nós já passamos por situações assim na vida. Então, a fé, né, o que nós devemos aprender é que a nossa fé ela não depende de hormônios, que ela não depende de características da nossa personalidade. A fé, ela, né, é a certeza daquilo que não se vê, ela é a crença que em Deus nós podemos viver absolutamente tudo por meio da sua palavra. Então, no dia de hoje, independente do momento que você estiver passando, seja ele muito feliz, seja ele muito ruim, creia que Deus, ele está no controle de absolutamente todas as coisas da sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. Às vezes a gente, como filhos mimados, acha que Deus perdeu a hora, de que Deus passou do dia, de que Deus está atrasado. Não. Nós que somos ansiosos, adiantados, mimados, queremos as coisas da nossa forma, do nosso jeito. Deus, ele não perdeu o controle de nada, ele é perfeito, sua vontade é boa, perfeita e agradável, e ele não faz as coisas, né, o atraso ao nosso ponto de vista, né, o processo de espera, de demora ao nosso ponto de vista, não é como uma punição, mas é como uma proteção, porque Deus, ele sabe quando nós estamos preparados para poder experienciar o extraordinário, experienciar a abundância. Ele sabe que ele precisa primeiro de nos preparar, de nos fortalecer e estruturar para que nós possamos comportar, né, as tamanhas bênçãos que ele tem para as nossas vidas. Deus, ele constrói o nosso celeiro junto com a gente enquanto nós estamos vivendo na fase de provisão. Ele primeiro vai construir um celeiro forte, um celeiro baseado em rocha firme, para que nós possamos, né, guardar todas as bênçãos e receber todo o extraordinário que ele tem preparado para as nossas vidas. Por isso que, né, nós passamos por esse processo antes, em absolutamente tudo nas nossas vidas, tudo que é realmente importante, a gente passa por um processo de preparação, por um processo de espera, por um processo de aprendizagem, de fortalecimento, de desenvolvimento, e Deus, ele faz isso com o intuito de nos proteger e de nos preparar. Então, neste dia, né, a gente acabou de passar o período pascal, a gente está iniciando, né, essa semana após o período pascal, que esse período de reflexão que nós tivemos durante 40 dias e o período pascal, que ele tenha sido para um renascimento, um renovo de novos homens, de novas mulheres, de novas expectativas, de que o restante do nosso ano, que assim nos espera, que assim nos aguarda, seja muito maior e muito melhor do que o que a gente já imaginou, do que a nossa mente limitada já pode ter imaginado. E com essa verdade, né, que Deus nos deixou, que nós tenhamos fé em Cristo, porque Ele é poderoso para poder dar muito mais do que o que a gente pode pedir ou pensar. Porque Ele é Pai, Ele já escreveu os melhores dias de nossas vidas no seu livro, e Ele está com o extraordinário, Ele está com o abundante separado para nós e preparado para nós. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Pai, obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho, obrigado por todas as experiências que o Senhor permitiu que vivêssemos até aqui. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, no dia de hoje, nós te clamamos, aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé. Nos envie sinais, Pai, se estamos nos caminhos corretos, se estamos fazendo as escolhas corretas, Pai. Tome a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos em Tuas mãos, Pai, como vaso na mão do oleiro. Molde conforme a Tua vontade, pois nós sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, que todos os dias de nossas vidas já foram escritos no Teu livro, Pai. Pai, nos prepare
Pai, nos desenvolva para vivermos um tempo de extraordinário, um tempo de abundância, um tempo de renovação. E nos dias desse preparo, Pai, nos dias de travessia do deserto para chegarmos à terra prometida, Pai, não nos abandone em nenhum segundo, esteja do nosso lado a todo momento, fortalecendo cada dia mais a nossa fé, forjando a nossa fé, Pai, para que possamos, num futuro, testemunhar todos os milagres, todo o extraordinário que o Senhor fez em nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Tenha um dia muito, muito, muito extraordinário, muito abençoado. Compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar a palavra de Deus e o amor de Deus na vida de outras pessoas. Fiquem todos com Deus.